Boa noite. Boa noite, graça e paz. Que bom que você está aqui. Que todos que estão presentes aqui conosco, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que bom que nós podemos estar juntos novamente. A semana passou muito rápido, não é verdade? Parece que foi ontem que nós estávamos aqui, dia de domingo, e uma semana passou, o tempo está passando muito rápido. Então, que bom que você está aqui novamente, que bom que você veio. É uma alegria estarmos juntos e quero saudar a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais também. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Somos a Igreja Batista Central, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E você pode estar conosco quando estiver por aqui, se você é de outro estado, mas se você é daqui também, pode nos visitar, será sempre uma alegria recebê-lo, e o desejo do nosso coração é que tudo que fazemos aqui, que glorifica o Senhor, possa edificar a sua casa aí, que a palavra do Senhor seja encorajadora, desafiadora, profundamente, tremendamente abençoada para você e para a sua família. Deus abençoe muito. Essa semana que passou foi bom demais, não é verdade? Na sexta-feira nós tivemos aqui o encontro de homens. Foi bom ou não foi? Foi bom, foi acima do ótimo, não foi, João Jorge? Que coisa boa, foi bom demais. Teve Maria Isabel, teve tempo de comunhão, teve tempo de louvor. Fomos desafiados através da instrumentalidade do Senhor na vida do Gustavo, a olharmos ali para os companheiros de Daniel e uma postura, uma atitude realmente de temor, de obediência ao Senhor. Foi muito bom, foi bênção de Deus o tempo de comunhão, e uma das coisas bem legais, os homens da nossa igreja, eles são um pouco tímidos, a gente vai trabalhar isso. Foi falado sobre o alvo que a gente tem, e o nosso alvo como rede de homens é até junho do ano que vem, termos 100 homens ativos, glorificando, exaltando ao Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor preparou. Amém ou não amém? Amém! Joia! E aí, então, os nossos homens, o homem, você conhece o seu marido aí, você que é casado, os nossos homens, eles são meio tímidos, mas eu fiquei feliz demais, porque de repente, no momento ali em que o pessoal do ministério estava ali, trabalhando, cuidando ali, houve um momento muito especial ali, para a gente poder dançar na presença do Senhor, e como foi bom ver o Nelson assim, Nelson dançando e tal, isso virou até figurinha de WhatsApp, que coisa linda, rapaz, maravilhoso, é um exemplo de homem esse menino. Eduardo também foi, entrou lá na dança também, não foi, Eduardo? Coisa linda, ainda vamos ver todos os homens dançando e pulando aqui, coisa boa demais. E aí, homens, parou por aí? Não parou não. Nosso próximo encontro, você que não teve na sexta-feira, pode se redimir no próximo encontro, dia 5 de outubro, bota aí na sua agenda, 5 de outubro, oficialmente a partir das 11, mas eu quero estar lá já a partir das 9 horas da manhã, mas a partir das 11, mas você pode chegar às 9, lá no sítio de Ademir e Tereza, que abriram com muita alegria, como sempre fazem, a chácara deles lá com piscina, com TV, com sofá, com rede, com manga para você chupar, com café para você tomar, tudo bom demais. Dia 5 de outubro, churrascada dos homens. Nós vamos passar, mulheres, liberem os seus maridos, eles vão chegar lá de manhã e só vão sair de lá para umas 10, 11 horas da noite, porque olha, nós vamos ter o tempo de comunhão, de brincadeira, vamos afogar uns lá na piscina, e vai ser um tempo muito bom de lazer, de diversão, de comunhão, de compartilhamento, de louvor, bom demais. 5 de outubro, homens, o valor é de R$25, o churrasco, e você ainda leva uma sobremesa, e um suco ou refrigerante. Então coloca aí na sua agenda, leve os seus amigos, vai ser bom demais. Então, firme e forte aí. Posso ouvir um amém dos homens? Amém! Mas sabe o que foi? Oi, Edivaldo, sabe o que foi melhor do que o encontro dos homens na sexta-feira? Foi a troca de almofada no sábado. Olha, eu fiquei sabendo que foi maravilhoso. Cadê as mulheres? Só a Érica que puxou isso aí, gente?
Eu fiquei sabendo que foi maravilhoso, foi extraordinário o encontro. Fiquei sabendo que foi até emoção. Postaram até no Instagram aí, abraçado, musiquinha de fundo, que coisa linda. Olha só, eu quero saber quando é que vai ser o próximo encontro já. Depois vocês já podem mandar aí o encontro aí, Alzira, a Érica, a turma todinha que está trabalhando aí. Se quiser fazer churrasco, a gente faz um churrasco das mulheradas, da mulherada aí, vai ser bom demais, não é? Mas parabéns, fiquei sabendo que o encontro foi ótimo, a troca de almofadas. A ideia da almofada foi trocar, e ali era uma palavra que cada mulher pediu ao Senhor e escreveu na almofada para abençoar a vida da outra mulher, não é? Foi isso? Ou eu falei besteira? Não, foi isso mesmo, né? Foi mais ou menos isso. Mas que coisa boa esse tempo. Obrigado, querido. Ali, ó, gente, essa jovem é um exemplo, é um sucesso. Correu 5 quilômetros hoje em 44 minutos. 44 minutos? Coisa linda, parabéns, gostei de ver. Gente, então, mulheres, parabéns. Homens, parabéns. Deus abençoe vocês, a toda a liderança da Rede de Homens, da Rede de Mulheres. Que o Senhor os capacite a cada dia mais. Bênção de Deus sobre as nossas vidas. Agora, pegando aí, está dando uma microfoniazinha aqui, o João Pedro, pode dar uma diminuída no retorno para mim, por favor? Nessa semana de outubro, então dia 5, outubro começa aí, estamos perto aí de outubro já, 5 de outubro, Encontro dos Homens, 7 a 12 de outubro, você que é da célula, por favor, já vá se preparando, é a semana do Dia do Amigo, então semana do Dia do Amigo na célula, tenha iniciativa, coloque para ferver o negócio. Nilson já me chamou e falou assim: pastor, o Dia do Amigo nosso vai ser uma hamburgada, o senhor pode ir lá fazer um hambúrguer para nós? Vou lá fazer um hambúrguer na célula, vai ser o dia do amigo, a semana do amigo da célula do Nilson e da Dejana vai ser hambúrguer, a noite do hambúrguer. E da sua célula vai ser o quê? Vocês já fizeram? Já traçaram tudo? Então, olha, firme e forte aí, semana de 7 a 12 de outubro. Na sequência, já na outra semana, outubro intenso, 18, 19 e 20, a nossa conferência de células anual, a conferência DNA Maranhão, com o pastor Inar Brandão, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, pastor Edson, da Batista Nacional Vinho Novo, pastor Eduardo, da Nova Vida, lá em Santa Efigênia, Renata Henriques ministrando o louvor, vai ser tremendo. Lá no grupo de WhatsApp da igreja, já está lá o link para você fazer inscrição, o valor é simbólico, apenas de R$10, então se prepare, crie expectativas, porque Deus tem muito para falar e fazer ao nosso coração. Último aviso, aos domingos pela manhã, agora estão tendo salinha, ou um tempo de ministração para as crianças de 6 a 10 anos de idade. Então, você que é papai e mamãe de crianças, dos nossos pequeninos, de 6 a 10 anos, no domingo de manhã, está tendo um tempo de ministração da palavra sobre a vida deles, tá bom? Então, traga-os com muita alegria, com muita expectativa, porque grandes coisas o Senhor está fazendo e vai fazer ainda mais, tá bom? E, aproveitando isso, quero chamar os pequeninos aqui, para nós estarmos orando com os facilitadores. Podem vir aqui. Você está linda, linda com esse tênisinho e essa mochilinha, minha queridinha. Gente, está todo mundo chique hoje, hein? Abigail, ó, Vitória, coisa linda. E aí, grandão, beleza? Joia. Amém. Estenda a sua mão para eles, para essa geração maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos bênção do Senhor sobre essa geração. Uma geração de, ainda na sua tenra idade, uma geração de adoradores, uma geração de profetas, uma geração de meninos e meninas experimentando a riqueza espiritual do reino. Crianças que têm sido realmente forjadas e tratadas e ministradas pelo Teu Espírito Santo.
Que o Senhor os abençoe nesse tempo que vão ter ali de ministração. Usa com poder e graça, com uma unção fresca que vem do Teu Espírito Santo, cada facilitador e facilitadora, e que a graça do Senhor esteja sobre eles, e que nesta noite eles tenham um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Nós oramos consagrando-os aos Teus cuidados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quando terminar o culto, padrão Josué, padrão Pedro, precisamos de 6 homens para retirar o carro de dentro da sala lá do julgamento, que é da casa do julgamento. 6 homens fortes, padrão Pedro. Aí, Pedro, quer ficar em pé aí para o pessoal ver, Pedro? Não precisa não, estou brincando. 6 homens, por favor. Pode ser padrão o Ayrton Júnior também. 6 homens. Padrão Cláudio Omar. Cláudio Omar já colocou à disposição. Cláudio Omar, eu sei, você faz supino de 40, meu irmão, que eu sei. Não é Rivaldo que está fazendo supino de 100, mas a gente chega lá um dia, né? Então, 6 homens fortes, no final com o Marquinhos. A juventude aí em cima, não adianta vocês ficar fazendo assim para mim. É verdade, rapaz, é verdade. Obrigado aí a turminha dos guardiões, padrão Benjamin. Rapaz, Benjamin hoje está com a camisa assim fortinho, assim, rapaz, está com um braço, está maior que eu, rapaz, está malhando, está bonito o menino, coisa linda. 6, então, procure Marquinhos no final para tirar rapidinho, tá bom? Ok? Deixa eu me programar aqui, gente. Eu coloquei aqui, para vocês verem que não é mentira. Eu vou tentar pregar em 45 minutos, tá? Então, ore aí, jejue nesse tempo aí para ver se vai dar certo, tá bom? Fazer uma pergunta. Você está animado para acordar amanhã, 6 horas, 6:30 da manhã, e trabalhar, porque tem muita bênção para você ao longo dessa segunda-feira? Você está animado com tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida durante essa semana? Que nessa semana você vai estar tão animado, porque você sabe que coisas extraordinárias Deus vai falar e fazer ao seu coração? Você está animado para essa semana ser surpreendido pelo seu marido, que vai fazer algo para você, esposa, que ele não faz há muito tempo? Se prepare, porque ele vai surpreender você. Crie expectativas, anime o seu coração. Maridos, estão animados? Você não tem ideia da animação que você pode ter e sair daqui nessa noite com aquilo que a sua esposa vai preparar para você durante essa semana. Serão coisas extraordinárias que vão acontecer, porque nós estamos animados com a criatividade, com o dinamismo que o Senhor nos deu, e nós vamos usar isso para a glória dEle e para servir e abençoar a vida das pessoas. Você está animado? Porque nessa semana você vai, final de mês, conseguir pagar todas as contas que você tem, não vai ficar nenhuma pendente para a glória do Senhor. Você está animado porque Ele vai prover todos os recursos para você pagar as contas. Você está animado porque quando terminar esse culto, um irmão que está a poucos metros de você vai falar assim: aqui, vou te levar para jantar depois do culto. Pastor, pode pregar até 1h30, fica tranquilo, porque eu vou levar esse meu irmão, essa minha irmã para lanchar e para jantar depois do culto. E aí você está animado porque ele vai falar assim: e é tudo por minha conta, eu vou abençoar você. A Raquel já deu um abraço na Eliane ali, é uma macarronada lá na casa da Eliane, com aquela Coca-Cola trincando o gelado. Você está animado? Você está animado com o que vai ser os meses de outubro, novembro e dezembro na sua vida? Você está animado com aquilo que Deus está preparando para você para o ano de 2025? Agora, em algum momento, você entrou aqui nesta noite
e você está meio que desanimado de ter saído de casa, ter se arrumado e ter vindo para cá. Por acaso você está meio desanimado aí de ver que muitas coisas que você precisa fazer essa semana, aparentemente você não vai conseguir? Está meio cansadão aí? Cansado de nesse mês de setembro ter lutado e ainda não ter visto algumas respostas que você está esperando de Deus? Porventura você entrou aqui nessa noite e você está desanimado com a escola, a faculdade que você está cursando? Está desanimado? Como que a vida financeira na sua casa está indo? Está meio cansado de falar para sua esposa e não ver mudança? Está cansado de falar para o seu marido mudar e ele não muda? Você já está quase ao ponto de desistir? Muitas vezes nós ficamos nessa corda bamba, ora animados, ora desanimados. O tema da mensagem hoje é vencendo o desânimo. Começamos a série na semana passada falando como sobreviver às crises. Crises estão sempre à porta da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. E em meio às crises que nós vivemos ao longo do tempo, uma que enfrentamos é o desânimo, é o cansaço. E nesta noite o desejo do meu coração é que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao seu coração, e que a gente saia daqui um pouquinho mais fortalecido, e que aquela palavra do Senhor que diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e aqueles que estão comigo são mais do que vencedores, porque Ele conquistou a vitória por mim e por você. Porque maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você, do que habita e está no mundo. Por isso podemos acreditar e confiar nele, e ter fé de que Ele faz o impossível acontecer. Porque Ele nos fortalece para superarmos as crises, as dificuldades da nossa vida. E o texto que eu queria compartilhar com você nesta noite é o texto de Neemias, capítulo 4, os 19 versículos, ou 19 primeiros versículos desse capítulo 4. E vou ler para a nossa conveniência, provavelmente será projetado aí, e você pode estar acompanhando, caso não esteja com a sua Bíblia física, em papel, ou o seu smartphone. Diz assim a eterna palavra de Deus. Neemias capítulo 4. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Você já viu alguém que ficou furioso quando você começou a desenvolver alguma coisa? Você começou a fazer um projeto, você começou a sonhar, e circunstâncias, pessoas foram deixando a coisa, ficaram furiosos por ver você caminhando. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Em algum momento alguém já chegou para você e falou assim, ou fez assim: você acha que você vai conseguir fazer isso? Você acha mesmo que essa situação vai mudar? Você acha mesmo que você vai conseguir alcançar o objetivo tendo essa atitude? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles.
e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade da sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com ânimo, com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os adonitas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade, de dia e de noite, para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar: os trabalhadores estão cansados, ainda há muito entulho para remover, nós não seremos capazes de construir um muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armados com espada, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra, com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Outra pergunta: o que você pode fazer? O que você poderia fazer e pode fazer quando descobre que está acometido pela doença mais mortal do mundo? O que você pode fazer e o que você poderia fazer ao descobrir que está acometido da doença mais mortal do mundo? E não é o câncer. Não é o vírus HIV, não é um problema no coração. Essa doença mortal se chama desânimo. Desânimo é o estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalento, esmorecido, um sentimento de tristeza. A palavra já diz desanimado. Em português, o prefixo des significa que aquele ou aquilo que está sendo descrito perdeu a qualidade que o restante da palavra significa. Ou seja, a palavra desanimar vai vir então da negação da palavra animare, que significa dar alma, dar vida, dar movimento, dar entusiasmo, dar vivacidade. Portanto, uma pessoa desanimada é uma pessoa que perdeu a alma, o ânimo, o alento, o vigor, a coragem, a vontade de lutar. A tristeza tomou conta do seu coração, a ponto de não motivá-lo. Alguém já disse que o desânimo é o anestésico que o diabo nos dá
antes de nos tirar o coração. Eu vou repetir. O desânimo é o anestésico que o diabo nos dá antes de nos tirar o coração. E por que será que o desânimo é tão terrível? Porque é uma doença mortal que chega à minha vida, à sua vida, à nossa mente e coração. Primeiro, porque é universal. Todos nós, em algum momento, nos sentimos ou estamos desanimados. E além de ser universal, é recorrente. Ele não acontece só uma vez e para. Não há uma vacina que você toma, você teve o desânimo, você tomou a vacina e acabou, igual sarampo, igual catapora. Ele é recorrente. Você passa um período animado e de repente vem o desânimo, você se levanta, se anima de novo e depois vem uma crise, uma luta, uma situação difícil e está lá você prostrado de novo, desestimulado, com um sentimento de tristeza. Além de ser universal e ser recorrente, ele é altamente contagioso. Você quer se sentir ainda mais desanimado? Conversa com alguém que é desanimado. Já conversou com alguém que está desanimado? Gente, você senta para conversar e a pessoa começa a falar do desânimo dela, você vai entrando assim, ó, dentro do buraco. Você vai assim, perdendo as forças e fala assim, meu Deus do céu. Aí bate uma deprê, meu irmão. Você sai daquela reunião, você sai daquele encontro que você pensou assim, puxa vida, está saindo aqui ainda um você sai daquele café, você sai daquele encontro, pensando assim, o que deu na minha cabeça de ter vindo conversar com a pessoa? Antes tivesse ficado em casa, por que eu pensei que eu ia sair melhor, sair pior do que eu cheguei? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Cheguei na casa de alguém, animado, pensando que eu ia sair de lá mais animado ainda, saí de lá assim, falando assim, o que é isso? Que mais uma tribulação, mais um problema, mais uma dificuldade aqui. Ó, desanima, hein? É universal, é recorrente, é contagioso, altamente contagioso. Mas quais são as causas? Ou o que nos leva? E à luz do texto, e o texto traduz uma parte do que estava acontecendo, que era o que você sabe da história, eu não vou repetir ela por inteiro, mas você sabe que havia destruído os muros de Jerusalém. Então Neemias, copeiro do rei, vai pedir autorização ao rei para ir poder lá e ajudar a reconstruir os muros. E ele vai para lá para ajudar os seus patrícios. E os opositores começam a se levantar à reconstrução do muro. E Sanbalate, Tobias são duas personagens do mal em relação a esse projeto que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Então Neemias chega ali para reconstruir o muro, ele vai mobilizar, o pessoal está cansado, o pessoal está desanimado, o pessoal está triste porque os muros foram derrubados. Ele fica triste, a ponto do rei olhar para ele, você lembra da história, e falar assim, o que está vendo? Eu nunca vi você tão triste. Como eu posso estar feliz se o meu povo, os meus patrícios, estão lá passando por uma dificuldade enorme? Então ele chega lá, e quando ele chega, ele vem dar um ânimo para o pessoal. Fala, gente, vamos lá, vamos trabalhar, vamos reconstruir os muros, vamos firmar a nossa identidade, porque grande é o Deus Todo-Poderoso, grande é o Senhor dos Exércitos, e Ele tem uma obra para fazer na nossa vida, vamos lá. E inicialmente o povo se entusiasmou, o povo se uniu, vamos lá, está difícil, mas nós vamos. Coisa boa é quando você está desanimado, você está triste, e alguém chega para você e começa a animar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai lutando, luta, você vai empatar, vai lá Vasco, empata, por favor, vai lá. Mas aí às vezes a gente não tem esse ânimo de alguém que vai nos vai estimular. Aí a gente fica desanimado. Ontem eu fiquei desanimado com o que aconteceu com o Fluminense ontem.
Me deu um desânimo de ver o jogo. Deu um desânimo de ver os próximos jogos. Perdeu mais uma vez, bobeira, quase 50 minutos. Puxa vida, cansa às vezes. Situações adversas vieram. Começaram a atingir o povo. E em meio a essas ações, algumas situações causaram um retrocesso, um desânimo, um cansaço. E o primeiro é a fadiga, o cansaço. O verso 6 diz assim: por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura ao redor de toda a cidade. Você já planejou algo? E você começou a trabalhar nesse projeto. E você vai ali animado demais, indo, fazendo. E de repente você vai vendo que dá mais trabalho do que você imaginou. Vai precisar de mais perseverança do que você pensou. E você está no meio, e quando chega no meio você fala assim, aqui, será? Meu Deus do céu, dá para continuar? Toda segunda, quarta e sexta eu faço academia. E são 4 exercícios, 4 fases, 4 etapas de 3 exercícios, de 3 séries, 4 exercícios em 4 etapas, de 3 séries cada um deles, Tem dia que quando chega na metade, eu olho para o personal e falo assim, que tem que fazer as outras 2 partes ainda, meu. Aqui, o braço já não está respondendo, não. Minha mente quer puxar 30 quilos na puxada aqui, meu irmão. Mas não vai, não. O negócio já está difícil. Aí eu vou lá e pego o negocinho escondido dele, coloco lá, ele bota no 30, eu vou lá e boto no 15. Aí ele olha e fala assim, ô Charles, não dificulta não. Aí ele vai lá e coloca 35 e fala assim, puxa só 6 ao invés de 10. Aí eu vou lá e ele fica do lado, e a outra personal fica lá do lado assim, vamos embora, Charles. Vamos, Charles, foco, Charles, força, Charles. Eu quase querendo pegar aquele coisa ali e dar na cabeça dela. Ô, que eu estou cansado. Eu já estou cansado. 50 minutos sem parar de treino, gente. 25 minutos você está cansado. Dá um desânimo. E aí ele manda sentar lá e vai fazer leg. Aí eu vou lá e preparo um negocinho lá, botei 70 quilos de leg para ser tranquilo. Aí ele falou assim, não, a personal chega e fala, não, tá pequeno, vou botar mais uma coisinha. Aí ela foi botando mais uma coisinha, botando mais uma coisinha, botando mais uma coisinha, eu falei, isso não vai parar não? Chegou a 105 quilos, 35 a mais. Ela falou assim, agora tu bota o pé e faz força, contrai o abdômen. Na terceira eu já estava falando assim, sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Mas ela lá, vai, você consegue. Eu estava desanimado, eu estava meio cansado, mas ela falava, vamos lá, força, força. Aí eu criava mais resistência, aí eu ia. Coisa boa é quando alguém anima você, quando alguém está ali ajudando você a alcançar os seus objetivos. Mas já aconteceu com você de começar um projeto, de começar algo na sua vida, e quando chegou ali no meio do projeto, você cansou? Em outras palavras, ao longo do período em que nós vamos desenvolvendo um projeto, a gente fica cansado, fisicamente, emocionalmente, e para nós, muitas vezes na caminhada espiritualmente. Não foi diferente deles. O muro não era pequeno, gente. Era grande o muro, era alto o muro. Era muito trabalho, todo mundo entusiasmado, mas ao chegar no meio, e diz aqui no texto, porque o povo trabalhou com entusiasmo, a turma entrou arrebentando, vamos embora, quando chegou no meio, e aí quando eles chegam no meio, vamos lá, vamos continuar, ainda tem metade, Sanbalate e Tobias começam a falar assim, nós vamos quebrar esse muro todo, hein? Nós vamos arrebentar tudo, começam a vir as circunstâncias adversas, você começou o projeto, você está animado, mas no meio do projeto você começa a receber notícias que desanimam você. Situações adversas que começam a tirar o seu foco, que começam a prejudicar você. Quantos de nós estamos aqui nessa noite e estamos nos sentindo assim? E quantas vezes nós queremos
colocar a culpa disso numa área totalmente espiritual, e às vezes não é. Às vezes nós estamos cansados porque estamos fazendo mais do que nós deveríamos fazer. A gente não é muito bom, ou nós brasileiros não somos muito bons em disciplina de tempo. A gente aí, uma força de expressão, né? Você pode não se encaixar nisso, mas a gente não sabe dividir ou organizar bem. Muitas vezes a gente não dorme as 8 horas de sono. Você está animado nessa noite em dormir 8 horas direto de sono? Tem gente que não consegue. Tem gente que tem que tomar o prazolam. Tem gente que tem que tomar clonazepam 2 miligramas para dormir, porque não consegue dormir. Tem gente que tem insônia. Nessa noite teve uma pessoa, eu estou lá fazendo uns trabalhos lá, era 2 horas da manhã, eu trabalhando, terminando de fazer as coisas do sermão, aí de repente um membro da igreja entra lá online, eu falei, ué, ele acordado essa hora, eu nunca vi disso. Aí hoje de manhã aqui no CCM, ele falou assim, eu vi o senhor lá 2 horas da manhã acordado. Eu falei, eu vi e fiquei surpreso, porque 2 horas para mim é tranquilo, mas você? Ele, rapaz, fiquei de insônia, fiquei até 6 horas da manhã. Perdi o sono. E aí você vai ter um dia de atividade, de trabalho, às vezes parece que cansa mais ainda. Uma noite mal dormida, com o trabalho que você tem durante o dia, hein, Ricardo? Fala a verdade. Não é fácil, não. Não é verdade? E aí, às vezes, a gente está cansado, a gente está fadigado, não é porque o problema é espiritual, não. É porque muitas vezes nós estamos fazendo mais do que deveríamos fazer. E aí é lógico, o cansaço físico, esse vai trabalhando no nosso emocional e vai nos tornando mais propenso ao desânimo. E aí isso vai tomando conta de nós. Paulo, quando escreve ao Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, ele nos faz uma chamada, ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se a gente fizer a coisa com disciplina, no tempo certo, dia a dia, tranquilo e organizado, e nós não vamos desanimar, mas nós vamos alcançar. Então, fadiga, cansaço, é uma das razões, ou é uma das causas que provocam o desânimo. Talvez nessa noite aqui você está se sentindo cansado, você está se sentindo fatigado, você está aí desenvolvendo algo e não sabe se vai terminar ou não. Alguma coisa que você planejou fazer no início do ano, em 2024, você falou, não, em 2024 eu vou conseguir isso. E aí, está conseguindo? Eu estava falando para o pessoal, né, esse ano foi o ano frutificar. E aí eu coloquei alguns alvos para mim. E aí um dos alvos que eu falei é que eu ia estudar mais esse ano. E aí caí na história, na bênção de fazer uma pós-graduação em gestão de conflitos para eu entender eu mesmo, né? Então eu estava com um conflito pessoal dentro de mim, falei, vou fazer uma pós-graduação para entender melhor a mim, senão eu vou precisar da ajuda de Bia ainda mais. Aí o que acontece? Fui fazer. Comecei animado pra caramba. Mas olha, quando eu vi a grade curricular, eu falei, nossa, criando um ambiente saudável, gestão de conflitos familiares, gestão de conflitos escolares, gestão de conflito nas instituições, eu falei, uau, vai ser bom demais. Doce ilusão. No primeiro módulo, quando veio a prova, eu já estava assim, por que eu fui fazer esse negócio? Para que eu fui me meter nisso? Eu acho que foi uma das coisas que mais Amanda e Giovana ouviram nesse ano, foi eu falando assim, para que eu fui arrumar sarna para me coçar? Mas fui lá. Aí mandei do jeito que eu tive lá, que eu com o termo acadêmico, falei assim, se eu tirar a nota baixa, aí que eu desisto. Aí veio 9,8, eu falei, nossa, não estou tão ruim assim não. 9,8? Aí veio a segunda matéria, foi pior, tirei 10. E aí vamos lá. E eu tenho agora até dia 10 de outubro para entregar o meu trabalho de conclusão de curso. E aí, não está fácil não. Horas e horas ali que eu olho aquele computador e não vem nada na cabeça para escrever. Pesquisa, nada. E eu falo assim, Senhor, me ajuda. Dá um cansaço. Mas, de repente, eu vejo o seguinte, há um Deus que cuida de nós. E que, em meio ao cansaço, Ele está ali presente, nos conduzindo e nos dando palavras, tem de bom ânimo.
Não se canse de fazer o bem, pois no tempo certo colherá, se não desanimar. Segundo, frustração. Versículo 10 diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho. Os trabalhadores estão cansados, há muito entulho para remover. Tem muita coisa para fazer ainda, tem muito para avançar. Coisa triste é você começar as coisas e se animar, e ir fazendo, e fazendo, e fazendo, e de repente acontece uma situação e aquilo bate e desmorona você. Essa semana lá em casa não foi fácil, não. Eu com os problemas da pós, um monte de coisa para resolver, e aí a Amanda, umas crises com a faculdade dela também, e aí ela falou assim: amor, tem uma matéria que está muito difícil. Às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de trancar tudo e largar tudo, eu não estou conseguindo, eu não entendo o que o professor está dizendo. E tal, eu falei: ô amor, vai lá, vai dar certo e tal. Aí ela: então eu vou para lá mais cedo, e eu vou me debruçar lá no meu trabalho, lá no trabalho e tal, e tal. E eu falei: vai lá, vamos orar, Deus está com você, e vai dar tudo certo, amém? Você acredita nisso? Amém, vai dar. Aí botei no WhatsApp: eu estou orando por você, vai na força, vai na fé, e aquela coisa toda. Aí dá aquele ânimo, né? Pegou, aí tal, foi para lá, para a UFMA, chegou na UFMA, no laboratório dela. Quando ela chega lá e ela abre o computador, daquela matéria que ela está com dificuldade, mas que ela estava fazendo, ela olha lá e ela fala assim: cadê o trabalho? Aí chamou o técnico e falou assim: o que está vendo aqui? Aí ele olhou: ih, deu pau. Você não tinha salvo não? Na nuvem não? Ela: não, você perdeu tudo. 3 dias de trabalho, 3 vezes de trabalho, 1 mês de escrita do trabalho, 1 mês. Perdeu tudo, irmão. Tudo. Se eu mostrar o áudio que ela mandou para mim pelo WhatsApp, eu comecei a chorar. Ela começou a chorar e eu chorei também. Ela falou assim: amor, eu perdi tudo. Tudo. 1 mês de trabalho. 1 mês. Poxa, estava tudo. A gente orou. Para ser uma bênção. Deus vai dar força. E aí chega aqui, perde tudo. Não só está difícil de aprender e ir lá, mas você perde tudo e tem que recomeçar do zero. Tudinho. Não é fácil. Bate a frustração, não é verdade? Você está se sentindo frustrado com algum projeto que você está fazendo e que você não está alcançando o resultado no tempo que você gostaria de ter? Quantas vezes estamos frustrados no casamento? Quantas vezes estamos frustrados no nosso trabalho? Quantas vezes estamos frustrados na faculdade, na escola que nós estamos fazendo? Frustrado com relacionamentos que nós temos, frustrado com alguém da nossa família. Quais são as frustrações? Terceira causa, o medo. Versículo 11, e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Nós vamos matá-los e acabar, destruir o trabalho deles. Pesquisadores descobriram que nas mudanças o medo sempre aparece após o desânimo. Você tem medos que o estão desanimando nesse momento? Algum medo está impedindo você de crescer e florescer em alguma área da sua vida? Você tem medo de ser rejeitado por alguém? Você tem medo de ser criticado? De tomar uma atitude e humilharem você por aquela atitude que você fez? Às vezes de testemunhar do amor de Cristo, às vezes de compartilhar o seu testemunho no seu local de trabalho, e as pessoas zombarem de você da mesma forma que Sanbalat e Tobias estavam zombando do trabalho que eles estavam fazendo, e dizendo que ia matá-los. Quantas vezes nós sentimos medo? Talvez você receie não estar capacitado para desenvolver uma tarefa, para desenvolver um ministério, para ser um bom marido, para ser um bom filho, uma boa esposa, um bom patrão, um bom empregado, um bom aluno, um bom professor. Talvez você não esteja se sentindo capaz de romper as barreiras. O medo muitas vezes toma conta de nós. O medo muitas vezes paralisa totalmente a nossa trajetória.
Mas o salmista vai dizer para nós: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é o meu refúgio, de quem terei medo? Porque alguns confiam em carros e cavalos, e outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Dr. Dwight Pentecost comentou, falando sobre desânimo, a seguinte palavra: quando Satanás quer vencer alguém e impedi-lo de combater o bom combate da fé, ele não precisa mandar um inimigo muito forte. É bastante conseguir mudar sua atitude em relação à vitória. Pois quando um homem está convencido de que a vitória está fora de seu alcance, já está derrotado. Satanás não gosta de levar os filhos de Deus a um combate aberto. Ele prefere impedi-los de entrar no campo de luta, procurando desanimá-los antes de começar. Na luta pela fé, eu e você temos que enfrentar todos os dias a batalha contra o desânimo. Certo escritor disse certa vez: quanta gente não tem colhido porque desanima ao longo do caminho. Quantas vezes eu e você deixamos de colher, de experimentar e vivenciar algumas promessas de Deus, porque nós desanimamos. Não perseveramos a ponto de alcançar o objetivo, a promessa que Deus tinha prometido para mim, para você, guardado para mim e para você. O resultado desse desânimo, provocado pelo cansaço, pela fadiga, pelo medo, pela frustração, muitas vezes nos leva a vivermos em depressão. E quantas pessoas se encontram em depressão no tempo que a gente tem vivido hoje? Algumas com desejo de morrer. Nos leva à perda de objetivos, de ideais e de sonhos, porque começamos a caminhar por um deserto. Quando entramos no desânimo, entramos num caminho de deserto, mas eu e você precisamos entender que o deserto não é um lugar definitivo, mas é um lugar de passagem, para nos moldar e nos aperfeiçoar e nos tornarmos melhor do que somos. Perda de objetivo, perda de equilíbrio emocional. Eu não sei você, mas quando eu estou desanimado, o pavio fica desse tamanho. Qualquer coisa, às vezes a Amanda chega, as crianças chegam lá, eu já saio dando patada. Se você quer saber das patadas que eu dou, você conversa com a Giovana. Você acha que eu sou sempre calmo assim? Não sou, não. As pessoas que mais me conhecem aqui nesse recinto se chamam Ciro, Amanda e Giovana. Convivem comigo em todo o tempo. Sabem das minhas qualidades e sabem dos meus problemas e dos meus defeitos. Quantas vezes eu as magoei, ou magoei o Ciro, feri, quantas vezes dei patada, porque eu me encontrava desanimado, frustrado, e eu descontava neles. Porque quantas vezes a gente desconta as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos desânimos nas pessoas com quem nós amamos. E vomitamos tudo isso para elas. E às vezes elas estão ali para nos encorajar, para nos apoiar, para nos dar força. E são as primeiras que muitas vezes nós ferimos e nós magoamos. Perdemos o equilíbrio emocional. Vivemos muitas vezes reclamando, cabeça baixa, meio carrancudo, não é verdade? Mas vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu tenho uma boa notícia. Tem como vencer o desânimo. Faltam 8 minutos e 37, agora eu vou pregar. Eu preciso disciplinar meu tempo, mas vai ser rápido. Primeiro, como vencer o desânimo? 3 pontos. Primeiro, reorganize a sua vida. Reorganize aquilo que será prioridade nas suas ações, a partir do momento que você vai lutar para vencer o desânimo. Versículo 13 diz assim: por isso coloquei guardas armados. Em outra diz: por isso posicionei. Versículo 13, cadê ele? Sumiu aqui agora. Desapareceu. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guardas armados
com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação. Reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo. Ele reorganizou. A gente estava fazendo um trabalho. Demos toda a força, estamos animados. Mas chegou no meio. A turma cansou. E aí veio a circunstância adversa. Sanbalat e Tobias, vão acabar com você. Aí chegam para ele, para Neemias, e falam: olha, o povo está cansado, tem muito entulho ainda para remover, tem muita coisa para fazer, e o povo está cansado, o povo está desanimando. Então vamos reorganizar, vamos dividir as tarefas aqui. Você vai para cá, vamos proteger lá, vamos aliviar a tensão do negócio. Vamos reorganizar, vamos ter foco, vamos ter prioridade. O princípio que ele usou para colocar a ordem em casa foi reestruturar, reorganizar, fazer uma reengenharia. E ele fez isso estabelecendo prioridades. Quando algo que você está fazendo, de repente bate no teu coração desânimo, não desista, reorganize. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: não desista, reorganize, estabeleça prioridades. O seu tempo, o seu jeito de lidar com Deus, com as pessoas, de olhar para você, encontre uma maneira melhor. Passe a olhar as coisas pelas perspectivas certas. Passe a olhar as coisas conforme a perspectiva e o olhar do Deus Todo-Poderoso. Olhe a situação como um todo, não simplesmente como um problema que atinge você. Deixe Deus tratar. Separe um dia na semana para orar, para ouvir a voz dEle e colocar em ordem o seu mundo interior. Quantas vezes, no momento desse cansaço e desânimo, você travou a porta do seu quarto, você chegou lá, você botou um louvor e começou a orar. Essa semana, em alguns momentos, bateu um desânimo. Eu falei: eu vou pregar sobre desânimo, e fiquei desanimado. E aí eu falei assim: Senhor, eu estou desanimado. E aí eu estava tirando as horas lá com o computador, lá no quarto da Giovana, para fazendo as coisas da pós-graduação. E aí chegou um momento que não vinha mais nada, e aí eu fiquei nervoso, comecei a minha perna a tremer, e aí antes eu resolvia comendo, agora não tem fome, aí não dá fome, e aí aí que eu não sabia o que eu ia fazer. E aí de repente parou ali, eu falei assim: eu preciso ter um tempo com o Senhor. Eu preciso. E aí eu fui lá no YouTube, e na hora Deus trouxe à mente, o meu coração, uma música que nós vamos ouvir hoje ainda. E Deus ministrou meu coração essa música. E Deus ministrou. Eu gastei ali mais ou menos uns 45 minutos ouvindo a música repetidas vezes. A música tem 8 minutos, vocês vão ver aí. Eu repeti ela umas 6 vezes. E deixei Deus ministrar e acalmar meu coração. E aí quando Deus acalmou, passou esses 45 minutos. Eu levantei o artigo lá de novo. E de repente as palavras começaram a vir. E eu consegui terminar 2 pontos do meu TCC. Que coisa maravilhosa. Que tempo precioso. Eu precisava daquele tempo. Eu precisava ser ministrado pelo Senhor. Muitas vezes, meu irmão, no meio do cansaço e do desânimo, reorganize, reestruture, estabeleça a prioridade. Deixa Deus tratar no seu coração. Desenvolva um novo modo de agir. Talvez um problema com a saúde, procure um médico, ou procure um outro médico. É um problema no seu casamento, procure um terapeuta, procure alguém para conversar. É um problema no seu local de trabalho, procure algum amigo para te aconselhar. Seja o que for, procure alguém para te dar apoio, porque quando estamos desanimados, precisamos de um grupo de apoio. Muitas vezes, na maioria delas, a gente não consegue sozinho. Nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar a levantar, porque a nossa tendência, quando estamos desanimados, é nos isolarmos de pouco a pouco. E nos isolando de pouco a pouco, começamos a ficar sentindo um peixe fora d'água. E quando você desanima, você vai esfriando. Você vai esfriando. Você quer ver? Você começa ali, orar. E você está orando, e você entrou no jejum, você entrou no clamor, e você está ali, está guerreando, parece que a luta triplica, e aí é ataque do inimigo de tudo quanto é lado, é ataque de pessoas de tudo quanto é lado,
E você está ali, firme e forte, perseverando. E aí o desânimo vai batendo. E aí de pouquinho a pouquinho, sutilmente, a gente vai soltando a rédea. E vamos nos afastando, nos isolando daquilo que é a nossa força. E quantas vezes eu me senti desanimado em orar? Quantas vezes eu me senti desanimado para ler a palavra de Deus? Eu já passei semanas sem tocar a mão na Bíblia. Semanas. Porque eu não estava com ânimo para ler. Eu preferia assistir um Netflix do que ler a palavra. E quando isso vai acontecendo, a gente vai se isolando. E você vai ficando frio. Você vai se esfriando. E aí chega um momento que você tem que reorganizar. E falar sinceramente para ele, eu estou cansado. Eu estou desanimado. O Senhor nos deu uma palavra de que nós não receberíamos ou não teríamos nada que a gente não pudesse suportar. Mas o Senhor sempre produziria e traria para nós o escape. Senhor, traz o escape para mim. Quantas vezes eu orei assim? Talvez nesta noite você esteja assim, frio. Talvez há muito tempo você não tenha esse tempo de qualidade de oração. Talvez você já não lê a palavra há muito tempo. Você sabe quando você está frio espiritualmente. A gente sabe. A gente sabe quando a chama do primeiro amor já não está produzindo mais. Entenda alguma coisa. Ao longo da nossa caminhada, precisamos compreender que o céu não trabalha com urgências. E muitas vezes queremos bênçãos rápidas, sistema fast food, que tudo aconteça de uma hora para outra. Orei, pum, aconteceu. Tomei essa atitude, pum, aconteceu. Uma bênção cedo demais nem sempre é uma bênção que vem do Senhor. Não pule etapas, porque tudo o que você conquista sem processo não é seu. Deus quer trabalhar em nós, quer mudar a nossa vida, a nossa perspectiva, quer forjar o nosso caráter. Cuidado ao olhar para o sucesso dos outros e, olhando o sucesso dos outros, desanimar. Quantas vezes, acabou meus 45, desliguei já. Quantas vezes, meu irmão? Quantas vezes? Não foram poucas. Eu fui olhar para outros colegas, amigos, pastores, que estão com as suas igrejas de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 membros. E eu falei assim, oh Deus, estou desanimado. Eu queria estar numa igreja assim. Eu queria ser pastor de uma igreja de 500, de 1.000 membros. Para ver todo mundo animado, festejando, celebrando. E aí o Senhor ia começar a ministrar o meu coração. E quantas vezes Ele chegou para mim e falou assim, você faz essas coisas para você ou para mim? Você é pastor para eles? Ou você está em obediência ao que eu estou falando para você? Quantas vezes? E aí você precisa reorganizar. Você precisa reestruturar. Assim como Neemias fez. Examinou a situação e começou a posicionar as prioridades dele. A primeira prioridade que tem que ser colocada na nossa vida é você e eu passarmos a ouvir a voz de Deus. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Comece a orar, comece a ler, comece a louvar ao Senhor, deixe Deus falar com você. Segundo, lembre-se de quem é aquele que reina e governa a sua vida. Versículo 14, examinei a situação, reuni os nobres e os oficiais e o restante do povo e lhe disse, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem com ânimo por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares, pelos objetivos que você tem.
reconsagre-se a Ele, dedique-se a Ele novamente, faça um altar na sua casa, no seu local de trabalho, um altar, um trono de adoração, e diga a Ele: Senhor, eu me entrego por inteiro ao Senhor. Estou cansado, desanimado, mas eu estou me reestruturando, e nessa reestruturação eu vou vencer em nome de Jesus, porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem age na minha vida, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, porque eu sei e eu creio que o meu e o seu Redentor vive. Lembre-se da bondade de Deus no passado. Lembre-se da bondade de Deus no seu presente atual. Meu irmão, Ele te deu fôlego de vida. Você podia não estar aqui hoje, meu irmão. Você podia não estar aqui hoje. Mas Deus conserva sobre ti o fôlego de vida, porque Ele tem um propósito ainda para fazer em nós e através de nós. Então lembre-se da bondade do passado e do presente, mas lembre-se do poder de Deus para comandar e instruir você no futuro. Porque eu sei os planos, João Jorge, que eu tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para lhe dar um fim que desejais. Moniquele, Ele tem um plano. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. É o que Deus tem preparado para você, porque você ama Ele. Essas são as promessas de Deus para nós. Nós sabemos em quem nós podemos confiar. Lembre-se do seu Senhor. Lembre-se de quem Ele é, de onde Ele te tirou e aonde Ele tem colocado, do que Ele fez na sua vida e o que Ele está fazendo. Pense nas coisas boas e nas bênçãos que Ele deu. Chegue até a fonte que pode derramar vida abundante em você todos os dias, porque como diz Lamentações 3:21, eu quero trazer à mente, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança é a certeza de que a minha vida foi lavada e remida pelo poder e pelo sangue de Jesus, porque é Ele quem reina, Senhor, é Ele que tem o senhorio e a soberania sobre a minha vida e sobre a sua vida. Terceiro, seja resiliente, persevere. Diz o texto, quando os nossos inimigos, versículo 15, descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado. Aleluia. Todos nós voltamos ao trabalho no muro. E no capítulo 6, versículo 17, diz assim: durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas e falaram muitas coisas. Mas no dia 2 de outubro, depois de termos começado o trabalho, o muro ficou pronto, porque eles perseveraram. Eles continuaram firmes. Resista, meu irmão. Persevere, porque tudo é por Ele. Entenda que se nós estamos aqui vivos hoje, é por Ele. É gastar a nossa vida por Ele e para Ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque é uma promessa. E a promessa diz que as lutas e as tribulações do presente momento não se comparam à glória, à bênção prometida para aqueles que permanecem fiéis. Há uma recompensa, meu irmão, da Canaã celestial. Nós não somos deste mundo, meu irmão. Nós somos peregrinos. Nós devemos ansiar todos os dias, em todos os momentos, chegar lá. É para Ele, é por Ele. E é aí que eu entrego a minha vida, e eu gasto a minha vida, porque é por Ele. Eu venço a luta e o desânimo, porque é Ele.
tem a ver com Ele, não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu quero, não tem a ver com o que é bom para mim, com a minha satisfação pessoal, mas pelo fato de que se eu existo e se eu creio, é porque Ele traçou um projeto, um propósito para mim, e enquanto Ele soprar sobre mim um fôlego de vida, eu vou entregar tudo o que eu tenho, entregar toda a minha vida por Ele. O apóstolo Paulo sabia disso, e é um retrato de um homem resistente, porque ele não era voltado para o mundo, ele era voltado para as coisas de Deus. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas tribulações, leves e momentâneas, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim sendo, nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É essa perspectiva de resiliência, de perseverança, de que entender que é por Ele. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Eu trabalhei mais, muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, não bastasse tudo isso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas que Deus me confiou. 2 Coríntios capítulo 11, recomendo você ler depois. É esse camarada que vai dizer assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso da glória de Deus. Não tem a ver com ele, não tem a ver comigo e com você, tem a ver com o Senhor. É tudo por Ele, é por Ele, é por Ele que a gente gasta, que a gente entrega a nossa vida e tudo que a gente tem. E mesmo que eu perca tudo, eu faço isso com alegria, meu irmão. Porque me importa obedecer e temer ao Senhor. Eu não sei como que você se encontra nessa noite. Mas se você está desanimado e cansado, vença esse cansaço e desânimo, confiando de quem é o Senhor na sua vida. Tenha a atitude de reestruturar e persevere. Talvez hoje você precise consagrar mais a sua vida a Jesus. Talvez você precise entregar a sua vida a Jesus. Talvez hoje a decisão que você tenha que tomar hoje, meu irmão, é de aumentar o nível de comprometimento com o Senhor. Você já aceitou Jesus? Sabe qual é o próximo nível? É o batismo. Talvez nessa noite você vai decidir se batizar. Você já faz parte dessa família? Família central? Faça algo novo. Talvez nessa noite você vai ter que fazer algo diferente que cause uma marca na sua geração. Talvez a decisão que você vai ter que tomar hoje, uma atitude é ter um tempo de oração generoso, uma manhã de oração, uma madrugada de oração, uma tarde de oração. Participar mais do culto, do CCM, dar uma oferta exponencial, parar de murmurar, ler a Bíblia com intensidade, assumir alguma área que Deus está chamando você, se envolver mais no compromisso que Deus tem para você aqui no corpo de Cristo. Eu não sei qual é a sua decisão, mas vença o cansaço e o desânimo e entregue tudo por Ele e para Ele. Nós vamos encerrar essa mensagem e vendo
essa música, ouvindo essa música, alguns talvez conheçam. Quem não conhece vai estar a letra projetada. E eu gostaria que Deus ministrasse o seu coração, tanto quanto ministrou o meu coração nessa semana, quando eu refleti sobre a letra dessa música e a verdade que consta nela. Então deixa Deus ministrar o seu coração, por favor. Ao ouvir essa música, eu fiquei pensando de João Batista. Eu acho que se tivesse essa música no tempo de João Batista, quando João Batista estava andando pelos desertos, pelo caminho, eu fiquei imaginando João Batista dizendo assim: é ele, é por ele que eu estou gastando a minha vida, dia a dia, e não ter medo do que poderia vir a acontecer. Lembrei de Estevão caminhando dizendo: é ele, é por ele, o dono da minha vida. Foi decapitado, irmão. Uns morreram de cabeça para baixo, outros tantos crucificados, outros tantos pagaram com a própria vida a entrega, porque é por ele que eles gastaram a vida deles, porque eles entenderam que ele era o dono da nossa vida. Seja sincero, verdadeiramente ele é dono da sua vida, meu irmão? Ele tem sido dono da sua vida? Porque quem é dono, quando manda fazer, faz. Você tem entregado todos os dias, entregado a sua vida para ele? Eu não sei como que você está aqui. Eu não sei como que você entrou aqui. Não sei qual a decisão que você tem que fazer. Talvez nessa noite você vai aceitar a Jesus. Talvez essa noite, aí no seu particular, você vai tomar a decisão de se batizar. Talvez de se reconciliar com o Senhor, eu não sei. Mas eu gostaria de orar por você, se você tem algo que você gostaria de entregar. Talvez nessa noite o que você vai dizer para Ele é: Senhor, até hoje é só de teoria que eu tenho falado que o Senhor é dono da minha vida, mas no fundo você não é. Eu não tenho gastado todos os meus dias vivendo para Ti. Eu acabo tendo mais tempo com o trabalho, mais tempo com tantas outras coisas, do que com o Senhor. Eu não sei, meu irmão. Mas se você tem algo que gostaria de consagrar ao Senhor nessa noite, na sua vida, eu gostaria que você colocasse de pé, para a gente orar junto. Se você tem algo para apresentar para Deus, eu gostaria de orar junto com você, e você se colocasse de pé enquanto nós vamos cantar uma música. Todas as lutas, tribulações, em todas as situações, apenas entregue, meu irmão. eu creio que Agora é o tempo de sermos ministrados por Ele e ministrarmos Ele. minha herança, Tu és o meu refúgio. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que em todas as bênçãos, em cada promessa e até no meu respirar, eu creio que Tu me sustentas, Tu me proteges, Tu és o meu amor. Eu creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida.
creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és. Oh, tu és. Um novo horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Novo horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és. Tu és o caminho, Senhor. Tu és o único caminho. Obrigado por ministrar ao nosso coração. Obrigado por, nesta noite, através da tua palavra, entendermos que assim como Neemias com todo aquele povo, mesmo em meio ao cansaço e o desânimo, as frustrações, o medo, eles romperam em fé, porque sabiam o Deus grande e temível a quem eles serviam. E em 52 dias o Senhor deu a oportunidade deles reconstruírem um muro, e isso foi testemunha às nações. Talvez a nossa luta seja mais do que 52 dias, Senhor. Talvez muitos dos meus irmãos e irmãs que estão aqui já passou 100, 200, 300 dias em que estão orando, em que estão pelejando. E muitas vezes, Senhor, a frustração vem, o cansaço vem, o desânimo bate a porta. Mas obrigado, porque nessa noite o Senhor nos deu o caminho, que é o Senhor, e pelo Senhor, e para o Senhor, que nós superamos o desânimo. Nos ajude a estabelecer as prioridades, nos ajude a entendermos ao Deus a quem nós servimos. É pelo Senhor que nós gastamos a nossa vida, é pelo Senhor, não é por ninguém, é pelo Senhor, porque Tu és o dono das nossas vidas, Tu és o dono dos nossos dias. Não cai um fio do cabelo de cada um de nós, se não for assim determinado pelo Senhor, porque nós sabemos quem Tu és o caminho. Então, Senhor, nos fortaleça, nos ajude a sermos perseverantes, a sermos resilientes, a não pararmos de construir o muro, como o povo ali não parou, mas continuou.
porque grande é a recompensa para aqueles que permanecem fiéis a Ti. Porque a Tua palavra nos diz que se nós permanecermos fiéis, receberemos de Ti a coroa da vida. Reanima, Senhor, o nosso coração. Reanima, Senhor. Cuida dos corações cansados aqui. A Tua palavra que nos diz: vinde a mim todos os que estão cansados, desanimados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O fardo é leve, o jugo é suave. Quantos de nós, Senhor, aqui, nesta noite em pé, numa atitude de entrega, dizendo: Senhor, toma a nossa vida. Toma a nossa vida, Senhor. Que o desânimo não vença, que o medo não nos paralise, mas que a gente avance e caminhe por fé, porque sem fé, a Tua palavra diz que é impossível agradar a Ti, e aqui está um povo que quer agradar ao Senhor. Se alguém aqui nessa noite, Senhor, que tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, se nessa noite tomou a decisão de caminhar contigo e fazer do Senhor o dono da sua vida, sela com o Teu Espírito Santo, escreve o seu nome no livro da vida. O Senhor sabe as decisões de cada um aqui que foram tomadas, o que cada um colocou diante do Senhor, o que cada um apresentou diante do Senhor. O Senhor que prova e sonda, conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Dá-nos uma semana cheia da presença do Senhor. Que essa semana seja extraordinária, Senhor. Porque viveremos uma semana em que nós saímos daqui, iniciando ela, vencendo o desânimo. Não seremos paralisados, mas com o coração grato ao Senhor, nós marcharemos firmes nas promessas do Senhor. Que a alegria do Teu Espírito Santo venha sobre cada pessoa aqui. Que o bálsamo de Gileade desça sobre cada mente e coração. Que uma unção fresca do Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre a nossa casa. Renova-nos, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito. O Senhor nos fala isso através da palavra. Que essa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Que sejamos famílias cheias do Espírito Santo de Deus. Casais cheios do Espírito Santo de Deus. Jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Líderes cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito, cheios